Viva Voz, com Vera Magalhães. Seis e 4, Vera Magalhães, Viva Voz. Boa noite, boa semana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. Não sei para vocês, mas parece que essa semana já teve uns 5 dias aqui para mim, só com tudo que aconteceu. Vamos lá. É segunda, né? A gente tem a quarta tentativa de ter um ministro da Saúde no meio de uma pandemia que se arrasta, isso no período de 1 ano. Viemos aí com 2 médicos que, mais próximos da defesa da ciência, acabaram entrando em desentendimento com o presidente, tiveram que sair. Depois veio um militar, que está aí no cargo, um general, que é da área de logística, mas também nem isso ele conseguiu fazer, então não tem a capacidade médica, científica, mas teria a capacidade de logística, que também não conseguiu provar ser eficiente. A gente tem aí o cenário todo colocado. E agora, com a Ludmila Rajar, é uma situação muito preocupante, porque vem numa tentativa de tentar salvar o barco que está afundado nessa questão e, pelo contrário, em vez de salvar, mostra um buraco ainda maior nesse casco que bota, inclusive, em risco mais do que a vida dela. Há um temor pela vida dela, porque nesse cenário, e a Vera vai falar bastante sobre isso, nesse cenário, o temor é o quê? Porque, no fundo, para quem defende as questões do presidente Jair Bolsonaro, a recusa dela virou uma vergonha. É uma vergonha para o presidente Jair Bolsonaro, porque ela traz umas verdades e que deixa o campo numa situação muito delicada. Qual vai ser a saída para isso? Pois é, Rodrigo, você veja, né? O bolsonarismo sempre foi uma máquina de moer reputações. É nessa maneira que ele cresce. Antes, as reputações moídas eram da imprensa e dos opositores. Depois, passaram a ser dos aliados que começavam a questionar alguma coisa do presidente. E agora, a gente chega a um ponto em que a pessoa nem bem é indicada inclusive por aliados do presidente, ela está ainda dentro do Palácio da Alvorada em uma reunião com o presidente da República, o ministro da Saúde, o filho do presidente, e ela já está sendo totalmente metralhada por essa máquina. Então, a máquina que começa a fugir ao controle dos seus próprios criadores. E a gente sabe a tendência que isso nos leva. É uma tendência de supressão da democracia. A gente sabe que a médica Ludmila Rajar, cardiologista aqui de São Paulo, tem algumas questões disciplinares contra si, nos hospitais nos quais ela trabalhou. Isso tem de ser apurado por esses hospitais, é uma questão pela qual ela tem de responder. Mas o que foi feito com ela é aquilo que a gente já conhece, né? Destruição absoluta da reputação, fake news, porque usaram áudios que a gente nem sabe se são dela, ela nega que sejam dela, vídeos tirados de contexto, inclusive um de uma live com a ex-presidente Dilma Rousseff, que nada tinha a ver com apoio político, era apenas uma live sobre o câncer, uma vez que a ex-presidente foi paciente da doutora Ludmila, e começam a colocar, inclusive, ameaças a ela, descobriram o telefone dela e começaram a ameaçá-la, tentaram invadir o hotel no qual ela está hospedada em Brasília. Então, é uma coisa sem nenhum propósito, que vai fugindo do controle, num dia, que foi o dia de ontem, pleno domingo, em que houve uma série de outras manifestações bolsonaristas pelo Brasil, que também tem esse componente gravíssimo e inadmissível de combate à democracia, de ataques à democracia. A mãe do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, teve uma manifestação na frente da sua casa. Estava lá um deputado estadual que disse que quem tinha fornecido o endereço da mãe do governador, que tem 88 anos, teria sido o serviço secreto da PM do Estado. Então, qual é o papel da PM hoje em dia? É fazer a segurança da população e dos governadores ou é dar guarida a manifestações contra as medidas de distanciamento social e contra esses governadores? Então, a gente está escalando muito rapidamente e de forma absolutamente impune em questões que são basilares da democracia.
As ameaças à médica Ludmila Rajar são dessa natureza, ameaças a governadores também, e em Maceió a gente viu tentativas de empastelar a vacinação de idosos. Veja a que ponto a gente está chegando no Brasil. Então, são todos fatos gravíssimos, e hoje, para ficar nesse mesmo assunto e dizer que não são de hoje esses fatos, faz um ano que aconteceu a primeira dessas manifestações antidemocráticas, que foi uma a qual o presidente da República compareceu, era um domingo, 15 de março do ano passado, e que ele tinha convocado pelo seu WhatsApp. Então, a gente está há um ano vivendo de ameaças à democracia incitadas pelo presidente, pelos seus familiares e apoiadores. Mas, Vera, desculpa, Carol, você deve ter uma colocação aí que me ocorreu exatamente Posso agora. falar? Como é que as pessoas hoje ainda... E aí traz um pouco do reflexo do que a gente está vivendo, né, Vera? E o Congresso também. Tudo bem que o Congresso tem os seus interesses. Mas, assim, ela foi na intenção, pelo relato dela, ela foi na intenção de que seria possível fazer algo. Isso está mais do que provado. Quantas tentativas, quantas pessoas, ou é aquilo que eles colocam e ponto, não tem conversa. E nós da sociedade estamos demorando para enxergar isso. Há ainda uma esperança de que eu posso ir lá e dizer para ele, vou fazer um lockdown no Nordeste que eu preciso. E aí houve o que ele falou de resposta para ela. Não, eu vou tentar fazer aqui um plantão 24 horas. As pessoas vão ainda com intenção. Gente, que inocência é essa? Não é exatamente inocência, eu acho, Rodrigo. No caso dela, é uma médica com muitas conexões políticas. Ela tem realmente o apoio do presidente da Câmara, tem apoio de presidentes de ministros do Supremo. Ela não fez questão de esconder essas suas conexões políticas, e ela deixa implícito que estava disposta a aceitar algum tipo de composição com os princípios do presidente, que são aqueles avessos à ciência, para assumir o ministério. Então, ela tinha uma ambição política aí também, que fica muito evidente, que ela é uma pessoa com orientação científica, ela é contra a cloroquina, tratamento precoce, a favor de distanciamento social, então ela é alguém orientada pela ciência, mas que estava, pela sua ambição pessoal, disposta a condescender com alguma coisa para ser ministra da Saúde, ter este cargo no seu currículo. Isso fica evidente quando ela vai a Brasília. Mas aí o que fica mais evidente ainda? Que não tem como compor com o autoritarismo. Você não compõe com o bolsonarismo, porque senão você vai ter a sua reputação tragada para o esgoto, que foi o que aconteceu com ela, e você vai ter de responder a coisas, como aconteceu na conversa dela, e tem um relato que eu recomendo ao nosso ouvinte, a quem nos assiste, no Poder 360, o site Poder 360, que é o lado B, o proibidão da conversa com o Bolsonaro, em que o Eduardo Bolsonaro pergunta para ela, ele que não é nada, né, um sujeito que não é nada, pergunta para ela qual é a posição dela sobre armas e aborto, como se isso fosse condição para que ela assumisse o Ministério da Saúde, e não é. O Bolsonaro fala isso sobre o lockdown no Nordeste, dizendo que ela que não decrete lockdown no Nordeste, porque senão ele perde a eleição. Então, para ela, foi ficando muito evidente, primeiro, que ela ia ter destruição jogada a reputação jogada na lama, já estava tendo. Segundo, que havia ameaças gravíssimas à integridade física dela e da família. E terceiro, que o Bolsonaro não está disposto a mudar absolutamente nada. Aí é essa questão que você fala. Na pandemia, ele não está disposto a mudar. Ela teve de ouvir do Pazuello que ele está fazendo tudo certo e que ele só vai cair porque ele não tem apoio do Centrão. Ainda fez uma grosseria com a mulher que foi convidada a ir até lá. Então, não tem conversa com essa gente. Com essa gente, ou você nega a ciência, você adota uma postura negacionista, ou você está fora. E ela aprendeu isso da pior maneira, mas eu acho que ela aí foi malandra. E também foi corajosa, porque ela falou, o quê? Vão moer minha reputação, eu vou voltar quietinha para São Paulo? Vou nada. Aí fez um roadshow de entrevistas, deu entrevista na CNN, deu entrevista na Globo News, entrevistas duríssimas, e contou os bastidores também para essas matérias que começam a pipocar. Então, a imagem que sai do presidente desse retrato é aquela pior possível, né? Que já era de antes da conversa. Ele não está disposto a ter um ministro da Saúde, está disposto a ter um segundo Pazuello que diz que um manda e o outro obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos ver se o cardiologista Marcelo Queiroga, que está neste momento em reunião com o presidente da República, e que é também ele, um cardiologista respeitado, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologistas, estará disposto a fazer isso que é um pacto
pacto com o diabo. Para você virar ministro da Saúde hoje em dia no Brasil, você precisa fazer um pacto com o negacionismo. Quem que é que está disposto rasgar a seu fazer diploma. isso? Rasgar o diploma, exatamente isso que você está falando. Agora, tem uma outra informação nessa matéria do Poder 360 que me chamou muita atenção, Vera, que diz que o ministro Pazuello teria dito nessa reunião sobre os dados de ocupação de leitos que os governadores estão mentindo, que ele tem números diferentes, ou seja, é uma desonestidade intelectual, né? Ele diz que está sendo afastado porque não compôs politicamente, acusa os governadores de mentir, apresenta ali uns dados sobre vacinas, cada hora ele fala uma coisa diferente, e as entrevistas da Ludmilla depois deixam muito evidente o tamanho assim do buraco, do vale, né, que a gente tem. Tecnicamente, para além das polêmicas, cloroquina e tudo mais que a gente já sabe, ela cita pontos técnicos ali muito objetivos. De falta de protocolo de internação, protocolo de intubação, coisas que o Ministério poderia estar fazendo, apesar do negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Ele não fez. O ministro Pazuello no fim de semana estava na fila do mercado comprando cerveja e carne. Quer dizer, ia fazer churrasco e as pessoas morrendo, Vera. É isso, Carol. O ministro concedeu agora uma entrevista, fez um balanço. O papel a que se presta o ministro Pazuello é um papel patético, é um papel que envergonharia qualquer militar cioso da sua patente em qualquer país sério do mundo. Porque o que ele fez? Ele ontem disse que não está doente, que não pediu afastamento, e aceitou, literalmente, segurar o lugar para o seu sucessor. Ele é um general da ativa que vai ficar no posto para o qual foi designado, enquanto o Bolsonaro publicamente procura alguém para o seu lugar. E ele tenta dizer que o Bolsonaro faz isso pelo sucesso dele e não pelo fracasso, o que é uma loucura, um absurdo, um nonsense completo. Ele deu essa coletiva agora cheia de grosserias com os jornalistas, grosserias para a doutora Rajar, e tenta justificar o injustificável, a nossa vacinação de menos de 5% da população brasileira. Ele diz, qual é o nó que ele dá nos números? Que 15% dos grupos prioritários já estão vacinados. E 15% seria pouquíssimo, até para o total da população. Falando em grupos prioritários, é um escárnio. Isso que você diz é outro escárnio. Ele mentiu na reunião. Ele não tem coragem de vir a público para dizer que os governadores estão mentindo quanto aos dados de internações, porque as imagens mostram as pessoas morrendo sem atendimento em hospital, os hospitais lotados, colapsados. Então, mostra desonestidade intelectual, como você disse, e uma profunda desumanidade, uma profunda falta de empatia com as pessoas que estão morrendo e perdendo seus entes queridos para um vírus, quando a gente poderia estar numa situação muito melhor com um mínimo de gestão capacitada. E o que fazer, o que arrumar para ele? Porque vai ter que ser responsabilizado nesta mudança. Embaixada poupa qualquer responsabilidade. Responsabilidade não, né? Responsabilidade criminal não, mas qualquer prisão, qualquer coisa desse tipo. Sinônimo da diplomacia, né? Ministro Pazuello, imagina. A diplomacia brasileira virou isso, arrumar postos no exterior para as pessoas ameaçadas de prisão, né? Que serviram a esse governo. Aconteceu com o Weintraub, que ganhou ainda um cargaço no Banco Mundial e saiu do país. Não sei qual vai ser o destino do Pazuello. Ele como eu disse, general da ativa, pode voltar. Os militares até queriam já que ele tivesse saído, mas os militares também não têm perdão, porque eles estão aceitando cada vez mais ser associados a esse governo que nega a vida, nega a ciência, e depois vão ter que ser, sim, responsabilizados. O Pazuello até agora está no inquérito do Supremo que apura a incúria no trato da pandemia. Saindo, ele perde o foro como ministro, mas os militares ainda têm foro especial. Eu não sei se é no STF, se é no STM, não sei como que seria ele como militar da ativa. Eu acho que ele responderia ao Superior Tribunal Militar, Rodrigo, mas a algum lugar ele tem sim de responder, você tem toda a razão. E sem dúvida estão pensando nisso para escolher o melhor lugar, não vai ficar assim também, né? Não vai ficar na chuva, não vai. Certamente. Pois é. Também, assim, até o momento que o Bolsonaro perceber que pode se prejudicar junto, né? Porque se ele perceber que pode botar na conta do Pazuello, não sei se ele vai se esforçar muito para salvar ninguém, não, como ele faz sempre, tirou, né, Vera? Né? Eu falei que ele ia tirar, tá tirando, porque viu que a popularidade está caindo vertiginosamente
e que ele vai começar a ser responsabilizado. E aí, em meio a todo esse cenário, que é um cenário de caos no país, né, a gente vê os presidentes da Câmara e do Senado indo a um evento do Globo para falar justamente sobre o ponto em que nós estamos, e os dois também lavando as mãos quanto a qualquer possibilidade de responsabilização do governo. Voltaram a dizer que não tem razão para a CPI da Covid, que não é o momento para isso, e tentando colocar panos quentes numa situação gravíssima. E por que eles fazem isso? No caso do Arthur Lira, o porquê é imediato, né? Ele está diretamente envolvido e interessado em indicar um ministro da Saúde, que vai ter a chancela desse centrão. Então, para esse não importa de forma alguma fazer CPI. Rodrigo Pacheco tem adotado essa mesma postura condescendente, cúmplice do governo em grande medida, porque o que a gente vê são atos administrativos que estão postergando a nossa vacinação e aumentando o número de mortes. Quando um governo que pode comprar vacinas decide não fazê-lo, por várias questões, ele está deliberadamente postergando a imunização da população. E o Rodrigo Pacheco, o que ele falou? Nós temos que ter positividade nesse momento, pensamento positivo. Você está positivo aí, Rodrigo? Né? Rodrigo Bocardi, estou vendo você em posição de lótus aí, é isso? Para quem nos assiste. Tá tentando o que mais a gente tem feito, e apesar do ouvinte que é a favor de Bolsonaro e que não enxerga, parece não enxergar as coisas redondas, o que mais a gente tem feito é essa tentativa de positividade, de tentar enxergar o melhor e não perder a esperança. É exatamente isso. Mas aí o que a gente vê no fim de semana? Um ídolo do Brasil, um ídolo do esporte brasileiro, Gabigol, indo a um cassino clandestino em meio ao momento mais grave da pandemia. Então, quer dizer, esse negacionismo que vem de cima, que vem do governo federal, se espraia e atinge todos os setores da sociedade, até os ídolos nos quais os jovens se espelham e se miram, que deveriam dar o exemplo, ajudar nesse momento de enfrentamento, ajudar a convencer as pessoas a ficarem em casa. É o sujeito que ganha milhões e que está totalmente desconectado da realidade, acha que pode ir para uma entrevista e mentir na cara dura, dizer que achava que ia para um restaurante, sendo que não tem restaurante aberto e sendo que restaurante não tem roleta. Restaurante não tem acará. E peraí também, e outra, e vai mais, o negócio vai ainda além, porque assim, a polícia não sabia que existia esse cassino. Aliás, cassino clandestino, Vera, se me perdoe, é a redundância, né? Porque a gente falou isso bastante. Cassino é proibido, jogo de azar não deveria existir. Como é que aquilo funcionou com aquela estrutura daquele tamanho durante tanto tempo? Deu ruim aí, né? Porque aquilo estava funcionando, à medida que você precisa ter uma operação para você ir lá e fechar aquilo, aí é uma pressão que vem de lá de cima, você tem que dar alguma resposta, você acaba, obviamente, um grupo entrando no outro. E ali deu no que deu. E não é o único, né? Tem outros em bairros nobres daqui da capital funcionando. Mas aquilo não era nem para estar funcionando daquele jeito, com aquela estrutura. E daí fica todo mundo, não, é porque da pandemia estava aglomerado. Não, gente, é porque já existe um cassino há um bom tempo que não deveria existir, para mostrar como as coisas estão erradas. São 2 erros, no mínimo, né? Exato, e aí o paladino da moralidade é o Alexandre Frota comandando uma blitz, quer dizer, você fica com dúvida se você está vivendo a realidade mesmo ou se você está num sonho ou um pesadelo que não acaba nunca, porque a quantidade de bits de informação louca que você recebe por dia no Brasil é inimaginável, não tem terapia que não, hoje mais cedo, na plena segunda-feira dele, ótimo, trabalho, não é a queixa, não é sobre isso, é sobre a realidade que você encara. Porque começou essa história do cassino, daí depois veio toda essa questão logo cedo do segundona na madrugada, depois essa história do Ministério da Saúde, um país que precisa ter alguém para tocar o negócio e não tem, não consegue encontrar ninguém, aquela bagunça toda. Ainda nem tinha vindo o depoimento dela. Aí depois uma reportagem que era sobre roubo de respirador num hospital aqui de São Paulo, e os respiradores foram encontrados ontem jogados no mato, no Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Não sei quantas unidades de respirador. Não, jura que é para continuar a semana? Exato, foi por isso que eu abri a nossa conversa cumprimentando vocês com a impressão de que a gente já viveu uns 5 dias nessa semana, né? Porque é desesperador de fato. Tem vários estados, várias capitais, aí o Rio de Janeiro é uma delas,
em que a vacinação está parada à espera de doses. Então, os gestores, os prefeitos e governadores têm que praticamente implorar para o Ministério da Saúde fornecer doses. E nesse balanço surrealista também que o ministro Pazuello fez hoje, é como se a gente tivesse 100%. Ele falou, nós temos contrato assinado com com a maior arrogância, frisando as sílabas, assim, contrato assinado a que ele se referiu é com a empresa indiana, uma das únicas que não tem nenhum tipo de autorização da Anvisa, nem emergencial. Então, a coisa é feita tão mal e porcamente que você assina primeiro contrato assinado com empresas que ainda não apresentaram a documentação à Anvisa. A Sputnik também, idem, né? A Sputnik, idem. A Sputnik é a própria empresa fazendo pressão pelas redes sociais para uma aprovação da Anvisa, para a qual ela não apresenta os documentos. E a única vacina que tem a aprovação já definitiva da Anvisa, que é a da Pfizer, a gente continua não tendo comprado, nem assinado, contrato, como diria o ministro Eduardo Pazuello. Então, esse homem quer convencer o Brasil de que cumpriu a sua missão. O militar adora falar em missão cumprida. Cumpriu uma ova, fracassou miseravelmente na sua missão. E desses ministros todos, foi o que mais ficou no curso da pandemia. Quando ele assumiu, o Brasil tinha 15 mil mortos. E ele vai deixar o cargo com mais de 280 mil mortos e nem 5% da população vacinada. Esse senhor é um fracasso em qualquer parâmetro minimamente lógico que você olhe de gestão. Vamos lá, para a música que você escolheu, porque a Soraya, daqui de São Paulo, ela fala, calma, meninos e meninas, nós, pobres mortais, precisamos de uma imprensa lúcida. Vamos a gente está lúcido, mas no tentando. final vai ser meio lúdico, porque ouvindo o presidente do Senado, e aí vai ser uma bandeira de idade tremenda, que eu espero que vocês sejam solidários, ele falando em positividade, que a gente tem que ter pensamento positivo. Sempre que eu ouço esse papinho de positividade, eu me lembro de um desenho da minha infância, que era o He-Man. Tinha o personagem lá, o Gorpo, que tinha uma musiquinha que virou um hit, e que tem hoje em dia no YouTube, para vocês verem como era hit, juro que era hit, que ele falava assim, o bem vence o mal, espanta o temporal. E aí eu lembrei do Gorpo Chama e achei o vídeo. Onde liga? Liga para ele, fala para ele aparecer aí. Quando o Gorpo canta essa musiquinha, o He-Man consegue se livrar, a aliada dele também, então todo mundo se livra do esqueleto e do mal. Mas aqui no Brasil eu tentei cantar, mas o Pazuello continuou ministro, a gente continuou sem vacina. Liga para ele, você tem um Olha telefone aí, liga para ele, vai. O azul, o amarelo, tudo é muito belo. Esse é o Rodrigo Paixão. O bem vence o mal, o fraco fica forte e vence até a morte. Isso é o que ele faz. Nossa, pior que combina um pouco com ele mesmo. Então, Grandão, o Rodrigo assim, né, com aquela voz. Pacheco. Muito bom, Ele e o cara. Arthur Lira de mãos dadas cantando como Gorpo. Vou mandar para o presidente do Senado. Quem é que vai enfrentar o esqueleto aqui, minha gente? É o Gorpo, só ele. Vamos que temos uma semana ainda inteirinha pela frente e estaremos firmes e fortes, viu, Soraya? Vamos, firmes e fortes. O Matheus Luque não tem a menor ideia do que a gente está falando. He-Man, Gorpo, Mas ele vai boiou assistir, tenho completamente. certeza, Vai. ele Nosso vai. produtor aqui do Ponto Final tá dizendo que não é da época dele. Mas é vintage, não é antigo, tá bom, Matheus? Vamos aí de olho, acompanhando neste médico que vai rasgar parte do seu juramento, do seu currículo, do seu, como é que é mesmo? Do seu diploma. Em nome do Ou Bolsonaro. surgindo um político aí que não tem nada a ver com isso, que queira abraçar o cargo e quem sabe Rodrigo, trazer. Carol, posso fechar com um merchanzinho rápido? Claro. Hoje, Roda Viva? Convidar todo mundo para assistir o Roda Viva de hoje, que a gente já fez pré-gravado, porque são 3 especialistas no centro da roda, e tinha aí sim uma logística muito grande, mas ficou muito bom, muito informativo sobre vacina, sobre variantes, sobre lockdown, sobre distanciamento social. A gente vai receber o Pedro Halal, a Cristiana Domingos, Cristiana Toscano, Cristiana Toscano, que é a única brasileira na iniciativa da OMS para vacinas, e a Carla Domingues, ex-chefe do PNI brasileiro. Então, muito legal. Espero todo mundo lá, tá bom? Show. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz. E o Valdemar disse, a risada da Carol é muito da hora. É muito da hora, também acho. Tchau, gente. Beijo, Vera. Até amanhã. Intervalo, gente. Vence o mal, espanta o temporal.